Boa noite a todos, confirmem-me que temos som e imagem. Ok, recebo aqui algumas confirmações. Naturalmente que hoje, como todos estão recordados, temos aqui um webinar especial, neste caso aqui referente ao impacto de uma recessão no mercado acionista. É um tema atual e achamos que faria todo o sentido fazer um webinar especial sobre este tema. Naturalmente aqui, à medida que nos aproximamos de um dado que aguardamos com expectativa e que já tenho referido aqui algumas vezes, que serão os dados de PIB do segundo trimestre norte-americano, que sairão no próximo dia, que sairão na próxima semana, no dia 28 de julho, dados de PIB do segundo trimestre norte-americano, exatamente um dia antes temos naturalmente a reunião da Fed a 27 de julho. E, portanto, achamos que seria aqui importante percebermos primeiro o que é uma recessão e quais é que são os critérios para classificar como recessão, os critérios usados pelo Departamento de Estatística norte-americano, e depois perceber também, ao longo deste webinar, quais é que são os setores que mais beneficiam no caso de recessão. É sempre isso que tentamos trazer também uma vertente acionável. E, portanto, aqui, avançando aqui para a frente, neste caso aqui, definindo também muito rapidamente o que é uma recessão, falamos sempre de uma recessão associada a 2 trimestres consecutivos de contração no PIB real. É isso que se chama de uma recessão técnica. No entanto, tal como referia o órgão responsável por classificar recessões nos Estados Unidos, neste caso o Departamento de Economia, de Investigação Económica, dispõe aqui de outros critérios que são exatamente mais ou menos estes: PIB real contrair 2 trimestres consecutivos, indicadores mensais de atividade económica, neste caso PMIs, o PMI Serviços e Indústria, com leituras abaixo dos 50, como vamos ver, de momento ainda estão acima dos 50, mas a deteriorarem-se rapidamente. Portanto, leituras abaixo dos 50 indicam contração económica e taxa de desemprego a registar. Desculpa, a registar algum tipo de aumento. E, portanto, aqui, avaliando cada um desses critérios para percebermos se estamos ou não atualmente numa recessão, relativamente aqui à taxa de desemprego, como podem ver, e analisando estatisticamente todas as recessões que ocorreram nos Estados Unidos desde 1948, a taxa de desemprego, em média, neste caso aqui, quando se iniciou a recessão, exatamente aqui esta primeira linha andava nos 4,3, quando a recessão, neste caso aqui, aqui o Unemployment Rate Month of Recession Start estava nos 4,7 e, portanto, no mês em que se iniciou, a diferença entre o início da recessão, exatamente como notam aqui, são exatamente os 0,3 pontos percentuais. Portanto, agora para registarmos, imaginem se já tivermos neste dia 28 de julho uma contração do PIB real em 2 trimestres, teremos que ter para o Departamento de Estatística classificar como recessão, teremos que ter um aumento de taxa de desemprego em 0,3, neste caso em 0,3 pontos percentuais. É um bocado isso que estamos aqui a querer dizer. Isto aqui era apenas para mostrarmos que, e eu penso que tinha aqui um dado com isso, por acaso não, era este, tinha tirado isto de um Twitter, mas isto era mais ou menos para dizermos que o mercado de trabalho, em média, até começar a destruir postos de trabalho, a retrair a retração em termos de criação de postos de trabalho, que atualmente ainda não se verifica. Notem que a economia norte-americana continua a adicionar, em média, 200 mil postos de trabalho por mês, mas, em média, isso ocorre passado 6 meses do início da recessão. Portanto, a recessão inicia-se, imaginemos que aqui a 28 de julho temos uma contração do PIB durante 2 trimestres e, portanto, o mercado de trabalho só costuma atingir o topo, o máximo, 6 meses após o início dessa mesma recessão técnica, não é? É um bocado isso que estou aqui também a tentar dizer. E, portanto, aqui olhando se estão então reunidos os critérios para uma recessão, não só uma recessão técnica, mas uma full recession, uma recessão mesmo. Neste caso aqui eu digo parcialmente. E porquê é que eu digo parcialmente? Porque, de facto, aqui notem que
mais uma vez analisando recessões anteriores desde 49, aqui PMIs de indústria, que são também aqui os mais relevantes. Notem aqui a média desses PMIs em recessões foi na ordem dos 43,6, quando a recessão se iniciou, e notem que aqui ainda estamos a 53, portanto, perto de iniciarmos aqui contrações. Notem que em 2020 iniciámos nos 49, em 70 iniciámos até a 51, por exemplo. Aqui o aumento da taxa de desemprego mantém-se em média, anda aqui na zona dos 1,3 pontos percentuais de aumento. Notem que em 2020 aumentou 0,9, em 2009, claro, foi mais grave, aumentou 3 pontos percentuais, mas aquilo que estamos a dizer é que a taxa de desemprego atualmente ainda não registrou nenhum tipo de aumento, mas que em recessões, e penso que até me tinha enganado aqui neste primeiro gráfico, este é um pouco mais claro. Aqui claramente a taxa de desemprego em média em recessões aumenta 1,3 pontos percentuais. E isto é o ponto também mais relevante, esta coluna aqui: quanto é que contraem os resultados das empresas em média em recessões? Aqui temos 10, 8, analisa. Aqui, atenção que aqui não há dados, temos aqui uma série de colunas sem dados, mas vamos ver num gráfico mais à frente que este número anda em média, se tivermos mais dados, na ordem dos 14%. Aqui, como só tem dados desde 1990, andamos aqui nos 10,8%. Notem que atualmente os analistas ainda estimam que para este ano os resultados do S&P cresçam 10%. Portanto, muito longe sequer de estarmos aqui numa contração de 10,8%, mas notem que os resultados são sempre lagging, têm sempre algum atraso. Portanto, neste caso aqui era só para nos mostrar que critérios é que estão reunidos para uma recessão. Digo parcialmente porque é verdade, em termos de critério de ISM Indústria, temos registado abrandamento, estamos a 53, viemos da zona dos 67, temos registado abrandamento, ainda não estamos lá, ainda não estamos abaixo dos 50. Em termos de taxa de desemprego, ainda não estamos lá. Em termos de resultados, ainda não estamos lá. Onde é que já podemos estar lá? Próximo dia 27 de julho, se for em linha com as estimativas da Fed de Atlanta, que estima que o PIB do segundo trimestre norte-americano contraia 1,6%. Este é o primeiro critério que fica reunido aqui para os Estados Unidos entrarem numa recessão técnica, que depois se poderá transformar numa recessão total, caso estes 3 critérios sejam aqui também cumpridos. Portanto, era para vos dar aqui esta ideia. Próxima quarta-feira, 27 de julho, veremos também como sai este número para ver se teremos este critério ou não reunido. Isto depois aqui era apenas uma pequena nota. Falamos sempre de vários tipos de recessões. Efetivamente aqui nos anos 70 e 80 nós tivemos recessões causadas por também commodities, 73, 80, 1990, por subidas de preços de petróleo, na altura oil shocks, por aí fora, e notem como as commodities se comportaram. Neste caso aqui, o rally de commodities causou recessão, à medida que há um abrandamento económico, as commodities sofrem algum tipo de sell-off, mas depois do início da recessão, as commodities voltaram novamente a recuperar. Isto era só para termos aqui uma ideia. Atualmente, se tivermos uma recessão, será, obviamente, o preço das commodities contribui muito para pressões inflacionistas que deterioram o rendimento, mas sem dúvida, parece-me, aquilo que contribui mais é uma política monetária bastante agressiva, um discurso bastante agressivo da Reserva Federal, e, portanto, não classificaria esta eventual recessão como uma commodity triggered recession, uma recessão causada por commodities. Era só para termos aqui, toda a gente sabe que gosto de aspectos históricos e portanto, era só para termos aqui essa ideia histórica. Isto também é muito importante, este gráfico, falando aqui de, neste caso a pergunta até é interessante: recessão, uma cura para a inflação? Será que pode, de facto, a Fed levar a economia para a recessão, mesmo propositadamente, como forma de diminuir a inflação? Será que a recessão tem mesmo um impacto na solução para o problema da inflação? Efetivamente, se olharmos para dados históricos nos Estados Unidos nos últimos 100 anos, nós vemos que com 100% de probabilidade as recessões reduziram em média a inflação em 6,8 pontos percentuais.
muito significativo, muito relevante esta recessão de facto na inflação. Evidentemente temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 períodos, estes períodos a cinzento, em que a inflação estava abaixo de 3% quando a economia entrou numa recessão. Mas notem que noutros períodos, e aqui nos anos 70 e tudo, estes anos que falávamos, 74, levou 24 meses, quase 2 anos, até que o CPI, até que a inflação voltasse a 2%. Neste caso aqui a inflação, quando a recessão se iniciou, andava nos 12, e notem que aqui retraiu 7,4 pontos percentuais durante esta recessão. Portanto, notem aqui, média de meses até a inflação chegar a 2% com a recessão, demora de facto em média 16 meses. O pico, quando a recessão se inicia, pico CPI, pico de inflação, 6,9%, e de facto aqui a variação. Este gráfico é muito interessante e muito importante, e não é fazendo aqui publicidade, obviamente, mas está neste blog que é muito interessante, de uma pessoa que está em ascensão. É um blog bastante interessante. E portanto temos aqui também os links das fontes devidas. Eu acho que é um trabalho aqui bem feito, e portanto, só para terem esta noção, efetivamente a recessão pode de facto ser a cura para a inflação. Se reduzíssemos aqui em 6,8 pontos percentuais, voltaríamos finalmente a algum tipo de níveis de inflação mais contidos, na ordem dos 3,5%. Era um bocadinho, de facto, era um bocadinho melhor, evidentemente. E pronto, aqui também, isto era o que vos dizia, de facto, se a recessão é de facto uma cura para a inflação, é efetivamente um pesadelo para os resultados das empresas. E portanto, aqui aquilo que temos é que, em média, se virmos nos últimos períodos aqui mais conturbados, com recessões aqui metidas, tech bubbles, growth scare, que aqui não foi recessão, mas em média os resultados das empresas, como vimos ali em episódios anteriores, contraem 10, não temos dados históricos, aqui nesta tabela não temos dados históricos para as questões de 1940 até 60, aqui foram adicionados outros episódios de abrandamento de crescimento, outros episódios de problemas de crises emergentes, só para vermos como é que os resultados das empresas se comportam, e de facto aqui nós vemos que, em média, os resultados das empresas contraem 14%, quando falamos de um episódio apenas de abrandamento de crescimento, como podemos ter agora, caso o PIB até não contraia durante 2 trimestres consecutivos, mas notem aqui que a média de uma recessão total é muito mais acentuada, são 29%. De facto, aqui é bastante importante e bastante acentuado. E notem que estamos ainda num período em que temos os analistas com estimativas de resultados bastante lá em cima. E era isso que eu dizia aqui. Mesmo num contexto macroeconómico potencialmente adverso no futuro, os analistas continuam a estimar crescimento de 12% para os resultados do S&P, o que de facto olhando historicamente para aquilo que aconteceu nestes períodos, está um pouco desconectado, e veremos de facto durante esta época de apresentação de resultados corporativos como é que as empresas reagirão a este tipo de abrandamento de procura que já se verifica, e se de facto conseguem ou não sustentar e cumprir com estas estimativas de crescimento de resultados por parte dos analistas. Pronto, agora aqui é um bocado a parte mais acionável, que é pensarmos que setores é que se destacam em recessões e podem fazer um pouco melhor. Aqui temos aqui algumas tabelas. Obviamente o resumo destas tabelas é este: alta performance consistente, setores que registram melhor performance, setor de saúde e bens de consumo essenciais, setores que registram pior performance, autos e, neste caso ali, condicionado também a algumas techs de hardware, como Intel, Cisco, a própria Adobe também são exemplo deste setor, deste subsetor dentro das techs. Setores que registram algum tipo de recuperação importante, relevante e significativa após o início da recessão. Consumo discricionário. Obviamente, o consumo
bate no fundo com aquilo que depois é algum tipo de recuperação, estes setores de consumo discricionário podem ter também alguma recuperação. Aqui temos de facto duas tabelas só para vermos aqui, por exemplo, se formos pegar em healthcare, aqui notem que antes da recessão healthcare vai a 2,2, um mês depois cai 5,5, 3 meses depois ainda cai 1,2, e aqui 6 meses depois 7,7% para cima, e um ano depois 13% para cima em média. Consumo discricionário 6 meses depois do início da recessão 7,6% para cima, um ano depois 23,9% para cima. Portanto, aqui claramente um ótimo rebounder, uma ótima recuperação, e faltavam-nos aqui de facto também, neste caso aqui, os bens de consumo essenciais, consumer staples, cá está ele, 6 meses depois não tão forte, 3,9%, um ano depois 9,9%. Já agora, porque é sempre interessante e importante também mostrar-vos aqui as techs, que de facto eu copiei essa parte, cá está, semicondutores, notem que 3 meses depois 7,7, aqui estas retrações muito significativas, muito importantes, um ano depois é verdade estão em cima, 5,8%, software também, um setor que se destaca, 6,2, 6 meses após o início da recessão, um ano depois 10,3, e cá está, hardware, um ano depois, em média, ainda está negativo, apesar daqui algum tipo de recuperação. Mas sem dúvida o que se destaca dentro das techs, software e também semicondutores, mas software destaca-se mais até pela positiva. E portanto, aqui, ainda dentro deste campo, nós notamos que desde o início do ano os setores que mais se destacam são os setores mais beneficiados por períodos de estagflação, que leia-se crescimento económico a deteriorar-se e níveis de inflação elevados, e desse exemplo temos petrolíferas, utilities, peixe de consumo essencial e saúde. Efetivamente, aqui cruzam-se alguns dos setores, porque saúde e bens de consumo essencial fazem bem em períodos de recessão, como viram ali, como tiveram a oportunidade de ver naquela tabela. E, portanto, aqui, cá está um bocadinho o gráfico do setor de saúde nos Estados Unidos, ver que temos andado aqui também em alguma tendência de lateralização, reação a este suporte dos 125, possível, caso esta pressão compradora recente se continue a registrar, podemos ir até à zona dos 136,90. Também no caso de bens de consumo essencial, atenção aqui, toda esta quebra em baixa do canal ascendente que figurava desde outubro, foi com os maus resultados de Target e Walmart. Ainda a não conseguirmos reentrar neste canal ascendente, teremos que quebrar ali a zona dos 74 para que isso aconteça. E, portanto, que nomes estamos a acompanhar de forma mais atenta sempre dentro deste setor? Obviamente, dentro do setor de saúde, aqui o nome que sempre mais destacamos, e porque gostamos, obviamente, de monopólios, é sempre a Eli Lilly, que acaba por ter quase um monopólio na área de diabetes e obesidade. A AbbVie também nos parece interessante por via daquilo que têm sido algumas terapias inovadoras também em termos de Alzheimer. Sanofi também com o seu Duxpiente, também em tratamento de algumas doenças importantes, e é um medicamento importante na Europa, pesa bastante. E portanto são aqui 3 nomes que gostamos em saúde. Centerpoint, mais pela vertente de utilities, vertente de bom pricing power, boas margens. Coca-Cola, Mondelez, dentro de bens de consumo essencial, acabam por também ter aqui boas margens, bom pricing power, boa capacidade de passar aumentos de custo para consumidor. Costco, também pelo mesmo motivo. Amazon, não só pela vertente de ter boas margens, e veremos na próxima época da apresentação de resultados corporativos, a Amazon apresenta dia 27 de julho, se não me falha, se conseguirá ter ou não este pricing power para os consumidores, é passar este aumento de preços para consumidores, e obviamente aqui a Adidas também, até por alguma exposição, apesar de ser uma empresa europeia, regressou aqui, fez um repricing importante, até comparativamente a Nike e tudo,
está com múltiplos atrativos, regressa quase a níveis de março de 2020 e parece-nos aqui que a exposição à Ásia acaba por ser aqui bastante importante, relevante e significativa, e isso é algo que também nos faz ficar aqui mais construtivos para ser um nome que estejamos a acompanhar de forma mais atenta. E, portanto, gostaria aqui de terminar, tentei ser sintético, obviamente, o mais possível. Fazem-me aqui a pergunta se é possível ter a apresentação disponível. Este webinar será partilhado no YouTube, para que possam depois também ver de forma e acompanhar, e onde quiserem parar, é sempre mais prático. E, portanto, por essa via também terão acesso à apresentação. E, portanto, obviamente gostaria aqui de concluir com o habitual disclaimer: qualquer tipo de análise técnica ou fundamental que tenha sido aqui feita não deve constituir qualquer tipo de recomendação de venda, trading ou investimento. Para isso devem consultar o vosso gestor de conta no BIG. Isto foi aqui um formato também de webinar especial. Amanhã voltarão os webinars diários, onde teremos, obviamente, comentários sobre aquilo que também foi o BCE hoje e que foi também essa reação do mercado, porque me fazem essa pergunta. E, portanto, uma vez mais, o meu nome é Gonçalo Quaresma. Muito obrigado a todos por me terem ouvido e até amanhã.